em Mateus, capítulo 21. Meus queridos, a palavra do nosso Deus, ela é verdadeira, ela é única, e a Bíblia diz que nós somos a casa de Deus. Quem é a casa de Deus aqui? Somos nós. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, pastor, existe uma igreja muito bonita lá em Israel, que Deus habita, ela não habita. Nós podemos fazer uma igreja de ouro, de pedra preciosa, nós podemos colocar um carpete vermelho, nós podemos fazer de tudo, mas Deus não vai habitar dentro da estrutura física. Deus habita onde? Em nós. Nós somos a casa de Deus. Mas a casa de Deus, ela precisa ser limpa constantemente. Amém? Fala para quem está do seu lado aí, meu irmão. Você já limpou a casa de Deus hoje? Vamos lá então. Você sabe por quê? Porque quando o templo está limpo, quando a casa de Deus está limpa, ela serve para curar os doentes e contagiar o mundo com o amor de Deus. Mas uma casa de Deus suja não consegue influenciar ninguém, não é verdade? Aí a gente ouve a pessoa falar, mas você é crente. É triste quando você ouve isso, né? Você é crente. Agora é tão bonito quando a pessoa fala assim, você é crente, não é? Você vê como é diferente, né? O você é crente e como você é crente, ou seja, é diferente quando as pessoas nos reconhecem, e é triste quando as pessoas questionam a nossa fé. Mas Mateus 21, a partir do versículo 12, diz assim: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Meus queridos, Jesus, ele agiu de uma forma impactante quando ele chega na casa, no templo, e o templo está o quê? Contaminado. E meus queridos, quando nós olhamos para nós, eu e você, nós somos casa de Deus. Imagina Jesus olhando para a sua vida hoje. O que é que Jesus faria na sua vida hoje? Diante daquilo que você está assistindo na televisão, diante das suas palavras, diante das suas atitudes, Jesus não vai virar a mesa na sua vida, não? Jesus chegou no templo, viu os cambistas vendendo, viu as pessoas negociando na porta do templo. Jesus, a Bíblia diz que, olha só, que Jesus é aquele que é amor, aquele que é todo cuidadoso. Jesus, ele tem um zelo com a casa dele que você não imagina. Jesus, ele virou a mesa, ele brigou, ele bateu, porque ele disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração. E eu e você hoje nos tornamos a casa de Deus, o templo de Deus. Imagine hoje quantas pessoas estão passando por dificuldade. Pastor, eu estou na igreja, mas a minha vida não prospera, a minha vida não anda. Ah, por quê, meu irmão? Você é a casa de Deus e está brincando com Deus? Você é casa de Deus e está fazendo concessão para o diabo? Não tem como Deus abençoar a sua vida. Mas vamos ver na palavra de Deus, onde diz que nós somos a habitação de Deus, para você ver quão séria é a sua posição em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 7, versículo 48. Atos 7, 48 diz assim: todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas?
Meus queridos, vamos lá, vamos continuar. Onde é a habitação de Deus? Vai lá para 1 Coríntios 3,16. Você adolescente, coloca o seu celular no modo avião, o seu smartphone, para você poder participar dos textos bíblicos. 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Que coisa, hein? Você sabia disso? Que você é santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Meus queridos, esse texto é um texto muito sério, porque a forma como você olha para esse texto vai definir como é a sua vida. Porque se você é casa de Deus, você vai começar a prestar atenção em tudo aquilo que você tem feito na sua vida. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 6,16. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que no lugar onde você mora o Espírito Santo de Deus. Quer dizer que no lugar onde você dorme o Espírito Santo de Deus. Amém? Ou misericórdia? Pastor, será que Deus está vendo tudo aquilo que eu estou vendo? Meu irmão, eu acredito que Deus ele não consegue assistir tudo que você está assistindo, não. Nem ouvir tudo aquilo que você está falando. Porque se nós formos analisar tudo aquilo que nós temos feito, será que Deus ele está no meio de uma conversa de fofoqueiro? Você está fazendo fofoca, o Espírito Santo está ali só curioso para saber o que está acontecendo? Ah, não. Não está mesmo, né? Principalmente se você está maldando o irmão. Pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus não está ali. A Bíblia diz em Oséias 4,6 que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. É preciso conhecer mais a palavra de Deus. E gente, nós vivemos hoje uma geração de informação. Até 2 séculos atrás, 1 século atrás, há 100 anos atrás, poucas pessoas tinham Bíblias e poucas pessoas eram alfabetizadas. Hoje, todo mundo tem Bíblia. Hoje você tem Bíblia na internet. Hoje você pode colocar a Bíblia no celular. Hoje você carrega a Bíblia no computador. Hoje você tem Bíblia de tudo quanto é jeito. Bíblia falada. Você tem Bíblia de tudo quanto é jeito hoje. Várias versões. Hoje, se você tem uma dúvida, e tem gente que ainda liga para o pastor, né? Pastor, eu estou aqui lendo a Bíblia, com quem Caim casou? Eu falo, meu irmão, você não tem Google em casa, não? Tem internet em casa, não? Você vai na internet e consulta, Hoje, graças a Deus, muitos irmãos já estão usando a internet para isso. Eles não nos fazem aquelas perguntas técnicas. Aonde fica aquele texto, pastor? Eu nunca me esqueço. Uma igreja que eu pastoreei em 1999. E essa igreja, isso há pouco tempo atrás, 1999 foi ontem, né? Tem gente que pensa, pastor, o senhor está ficando velho. Velho é outro, eu não estou ficando velho ainda não. Graças a Deus por isso. Mas aí, lá nessa igreja, uma irmãzinha antiga da igreja, 70 e poucos anos, essa irmã, piolho de banco de igreja, conhecia a fundo a igreja, os irmãos da igreja, e ela chegou um dia na escola dominical, nós estávamos estudando sobre os finais dos tempos, e ela, pastor, aonde está aquele texto que diz que 2000 chegará e 2000 não passará? Isso era uma música antiga, que era cantada na igreja, né? O pessoal cantava isso, só 2000 vai chegar, mas 2000 não vai passar, o mundo vai acabar no 2000. E essa irmãzinha me perguntou onde estava o texto. E eu olhei assim, falei, meu Deus, eu não acredito que eu estou ouvindo uma pergunta dessa. Tirei a chave do carro do bolso, botei em cima da mesa e falei, gente, pergunta para domingo que vem, quem me trouxer a resposta, pode pegar o meu carro e leva. Ninguém conseguiu, porque não estava na Bíblia. Então nós vemos muitos crentes que não leem a Bíblia, ou se leem, não entendem o que estão lendo. E por isso que nós vemos tantas pessoas vivendo uma vida cristã fracassada. Tantas pessoas pedindo para pastor, ora por mim. Tantas pessoas não acreditando no poder de Deus. Tem crente que não crê no poder de Deus. Tem crente que não crê que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será. Gente? Deixa eu não vento não. E será eternamente. Mas o que acontece? Nós
santidade é contagiante. Fala para quem está do seu lado, meu irmão. Fala mesmo, pode falar, meu irmão. A santidade é contagiante. Olha só, Mateus, é 1 Coríntios 7,14. Olha o que diz 1 Coríntios 7,14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Santidade é contagiante, gente. Santidade pega. Aquele camarada que é crente, cheio de Deus, quando ele chega no trabalho, o macumbeiro fica arrepiado. Mas tem crente que é o oposto, né? Tem crente, ai pastor, passei perto do macumbeiro ali, estou todo arrepiado. Meu irmão, tem que ser o oposto. Tem crente que tem medo de macumba, sendo que a macumba que tinha que ter medo de você. É ou não é verdade? Já contei aqui a história, mas sempre tem gente nova na igreja chegando. Eu tinha um cachorro que era o maior vendedor de macumba da história. Essa rua aqui, ali na outra esquina, sempre o pessoal botava uma oferendazinha, principalmente quinta e sexta-feira, tinha uma macumbinha ali esperta. E eu tinha um Rottweiler gigante, meu amor, cachorro, gente boa ele, mas era grande, eu só tinha medo do cachorro. Imagina, um Rottweiler de 60 quilos, todo mundo tinha medo do cachorro. Então, eu só passeava com a mão de noite. E de noite eu pegava uma corda longa, né, amarrava o cachorro e ia com a mão. Né? Porque, meus queridos, quem tem um Rottweiler aqui sabe, o menino faz 1 quilo de serviço dele. Não é pouca coisa não. E aí eu saía com a mão todo dia à noite, né? E uma vez eu estou passando aquela esquina ali, e o cachorro deu um puxão assim na corda, né? Aí o cara estava passando do outro lado, e vai morrer, comeu uma coisa. Ele pegou e engoliu uma galinha sozinho. A galinha assada estava na farofa e fez assim, vácuo, com a sucção. Eu falei assim, você beber a cerveja eu te pego. Cachorro do pastor não podia beber cerveja não. O menino virou um comedor de macumba, ele já vinha farejando a rua. Morreu de velhice. Gente, se macumba fosse coisa forte, seria macumba, né? Não macumba, não é verdade? Então a santidade, ela pega. Eu nunca me esqueço, lá em Cachoeiro, na igreja que eu pastoreei, tinha uma macumbeira, ela se converteu, uma ex-macumbeira, e ela falava, pastor, eu larguei esse negócio de macumba porque mudou uma crente pro lado da minha casa, e aquela crente ficava botando aquelas músicas enjoadas de Jesus, aquelas músicas de Jesus, e eu comecei a fazer macumba para aquela mulher ficar doente, e quanto mais macumba eu fazia, mais forte a mulher ficava. E eu falei com as entidades, mas por que ela fica boa? E a entidade sempre falava, essa daí a gente não pode tocar, essa aí é guardada por aquele lá de cima. Santidade contagia. Fala para quem está do seu lado, meu irmão, você é santo? Que eu estou sentindo contagiado por você. Porque em contrapartida, o pecado também contagia, não é verdade? Aquele irmão que faz coisa errada, ele consegue desvirtuar o outro, até dentro da igreja. Ele fica assim conversando, né? Adolescente não faz isso. Fica conversando, mexendo no celular, mostrando um joguinho, na hora do culto, colando chiclete embaixo da cadeira. Aqui ninguém faz isso não. Amém. Aqui ninguém faz isso. Quem mais bateu palma é quem menos faz errado, tá vendo? Mas, meus queridos, você transmite não somente o que você diz, mas você transmite também o que você é. E tem gente que fica com medo, pastor, eu estou com medo de ir lá evangelizar, porque, a pessoa é do mal. Igual um irmão chegou para mim um dia, pastor, eu vou mudar do prédio, porque acima da minha cabeça está morando um cara, que ele é macumbeiro, o cara é feiticeiro, e eu sinto arrepiado quando ele passa. Mas, meu irmão, o sal não é para ficar dentro do saleiro, o sal é para ficar dentro da sopa. E crente não é para estar dentro da igreja quieto e parado, o crente tem que estar lá fora contagiando. A igreja é como uma canoa sobre o rio. A canoa, ela só tem problema quando o rio entra dentro dela, aí ela afunda. Mas a canoa sobre o rio navegando, ela é bênção. Assim é a sua vida. Santidade, ela
contagia, você vai mudar a vida das pessoas, você vai transformar a vida das pessoas. Tudo isso se você realmente estiver cheio da presença de Deus. E é interessante que você, quando encontra uma pessoa que está cheia de Deus, é como uma pessoa que está com um perfume gostoso, né? Ela chega em casa, ela chega no ambiente, todo mundo sente. E santidade é assim. Quando a casa de Deus está limpa, a presença de Deus é tão forte, que você chega nos lugares e as pessoas falam: nossa, que diferença. A pessoa chega na sua casa, você está cheio de Deus, a pessoa diz: sua casa tem algo especial, tem alguma coisa diferente aqui. Sabe o que é isso? A presença de Deus. Agora, se Deus não está na sua vida, as pessoas vão chegar na sua casa e elas não vão encontrar diferença, vão encontrar tudo do mesmo jeito. E o templo, ele precisa ser purificado. Meus queridos, todo dia nós temos que fazer uma faxina do templo. Jesus, quando ele foi levado à cruz, e lá em Lucas 23, 46, quando ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ali ele fez com que o véu do templo fosse rasgado de cima embaixo. A separação que havia entre Deus e o homem acabou, e o homem passou a ter acesso diretamente a Deus. E nesse acesso você pode falar com Deus e confessar os seus pecados, porque a Bíblia diz em 1 João 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isaías 53, 4 e 5 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Ou seja, eu e você podemos entrar na presença de Deus. No último retiro sobre paternidade, eu falei algo. Jesus, ele é o que? Rei do que? Rei dos reis. Ele é Senhor dos senhores. Meus queridos, ele é rei de quem? Reis. Eu sou o que? Rei. Eu sou rei. Você é o que? Rei. Você é rei. Por quê? Porque ele nos fez reis e sacerdotes. Coisa maravilhosa, né? E tem crente que se acha: não, pastor, eu não sou rei, não. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Não sei, meu irmão. Eu sei que você ainda não entendeu quem você é em Cristo Jesus. O dia que você entendeu o sacrifício da cruz, o dia que você entendeu o que o sangue de Jesus pode fazer, a sua vida vai mudar. O seu casamento vai mudar, a sua família vai mudar. E é tão bom quando você prega isso, as pessoas começam a entender o poder que há no nome de Jesus, o poder que há no sangue de Jesus. Quando as pessoas começam a entender isso, ter a vida transformada, é algo gratificante. Eu nunca me esqueço de uma irmãzinha lá em Cachoeiro, que passava por esse problema sério com o marido muito difícil, e o marido sempre agressivo, sempre violento. E eu disse para aquela mulher o seguinte: ela: pastor, o meu marido é assim, assim. Eu falei: minha irmã, na hora que ele chegar, você fala assim: está repreendido no nome de Jesus, mas fala olhando nos olhos dele. E ela: pastor, ele bebe. Eu disse: minha irmã, vai e fala. E eu depois falei: meu Deus, se o homem bater nessa mulher, eu estou no salvo. A mulher baixinha, rapaz. E diz um cara, né, depois quando eu fui batizar ele no dia dos testemunhos, ele contando, ele que ele chegou em casa bêbado, ele já chegava reclamando, ele já chegava doido para bater nela, ele não sabia por que ele queria tanto bater naquela mulher. Depois ele entendeu que era o diabo. Diz ele chegou já lá e estava brigando com ela não sei que a baixinha cresceu e virou para ele assim: você está repreendido em nome de Jesus. E veio assim, ele olhou assim para a mulher, ele não tremeu, ele deu uma tremida dentro dele. Ela: vai dormir, toma banho, vai dormir. Diz ele que baixou a cabeça, tomou banho e dormiu. Aí depois ele falou: pastor, eu não entendi, eu não conseguia esboçar a reação diante daquela mulher. É o poder que há no nome de Jesus. Meu irmão, o diabo treme. É igual o ladrão roubou
fez aquele cara roubar, porque a Bíblia diz que quem veio roubar e destruir é quem? Quem é o ladrão? É o diabo. É o diabo que está usando a pessoa. Você tem que repreender. Senhor, eu repreendo agora esse demônio que roubou aquilo que eu tenho. E eu quero de volta aqui, demônio, traz aqui. Preguei sobre isso uma vez numa igreja. E o irmão tinha acabado de perder o carro. E eu falei sobre isso, eu não sabia que esse irmão tinha perdido o carro. Eu falei assim no culto. E aquele irmão chegou em casa, ele e a mulher, e começaram: Senhor, repreenda esse ladrão. E Senhor, eu quero esse carro lavado aqui na porta de casa, até depois da manhã. Ele ainda botou 2 dias ainda, que estava meio assim com medo. Eu falei: pastor, no outro dia à noite, a polícia achou o carro limpinho, e o cara tinha trocado o som, botou DVD. A autoridade que é o nome de Jesus, meu. Se você não usar essa autoridade na sua vida, ela vai ser uma vida de expectativa e não de realização. Mas como o diabo trabalha? É interessante que os comerciantes, eles estavam agindo onde? Eles não entraram no Santo dos Santos, eles estavam no átrio, ou seja, na entrada, nas portas do templo. O diabo, ele não vai entrar no Santo dos Santos na vida do crente. Ele vai agir nos seus olhos, no seu corpo. E a gente aqui poderia falar sobre tanta coisa, sobre endemoniamento, mas eu não quero entrar nesse assunto, porque isso é algo que nós vamos tratar no nosso retiro de batalha espiritual. Mas eu queria que você entendesse. Abre sua Bíblia agora em Mateus 12, 43. Eu quero que você entenda algo, porque a maioria das pessoas que chegaram aqui para a igreja foram pessoas que vieram de processo de libertação de drogas, e o diabo, ele não quer te largar. O diabo não quer largar a sua vida. E Mateus 12, 43 fala justamente sobre isso. O diabo não quer deixar a sua vida. Ele sabe que o dia que ele perdeu a casa, ele sabe que ele perdeu, e ele vai fazer de tudo para retomar a casa. Olha o que Mateus 12, a partir do versículo 43 diz: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Quando não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e engorda. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passa a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a essa geração perversa. Meus queridos, o diabo, ele quer habitação, ele quer um corpo para ele habitar, ele não quer ficar vagando por aí. Os demônios querem corpo, e nós encontramos na Bíblia que os demônios também habitam até em animais. Não é o que eles querem, mas eles habitam até animais. Nós vemos isso, por exemplo, foi nos porcos lá do endemoniado de Jezareno, quando eles pedem para Jesus para serem mandados para os porcos. Mas o diabo, ele não quer perder a propriedade dele. E você que veio para Jesus, todos nós chegamos para Jesus, mas tem pessoas que viveram lá numa macumbaria do espiritismo, pessoas que estavam sob influência das drogas. Não pensa você que o diabo vai desistir de você. Ele vai visitar a sua vida sempre. Ah, pastor, pensei que eu estava livre disso, meu irmão. Infelizmente, essa é uma verdade bíblica. Ele vai visitar. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele, estando fora, ou seja, o espírito imundo sai de um homem, ele passa por lugares áridos, ou seja, ele está procurando habitação, e ele vai visitar frequentemente. Por isso é que você e eu, nós temos que manter o sangue do Cordeiro nas portas da nossa casa, da nossa vida. Eu não posso ficar sem o sangue do Cordeiro 1 minuto sequer na minha vida. Amém? Ah, pastor, mas eu dei uma descuidadinha porque foi o carnaval, e carnaval eu tinha que dar uma puladinha lá fora. Meu irmão, não pode ficar 1 segundo sequer, porque o diabo, ele trabalha mesmo. Na Cachoeira tinha uma irmãzinha, né, que ela não via defeito em ninguém. Você perguntava: fulano tem essa qualidade, todo mundo. Aí o irmãozinho perguntou: e o diabo? Bichinho trabalhador, né, pastor? Ele é trabalhador, meu irmão. Enquanto você dorme, ele está maquinando o que fazer. Ele está descobrindo aquilo que ele pode fazer para te atingir.
E a Bíblia diz que eles são capazes de deslocar, busca repouso, ou seja, eles sabem procurar, são inteligentes, têm habilidade, planejam, eles querem repouso. Descansar do diabo é tormento para você, porque eles querem um lugar para repousar, eles querem um lugar onde eles vão realmente atormentar a vida daquela pessoa. E quando eles não encontram, eles são capazes de ver um lugar vazio, ou seja, brecha na vida das pessoas. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam aonde? Ao nosso redor. E os demônios andam ao redor. Então os anjos estão nos cercando. Mas você começa a vacilar na sua casa espiritual, é um pecadinho aqui. Ah, mas pastor, uma mentirinha tão pequena. Poxa, eu só disse que eu não estava, né? Só disse que não estava, pastor. É igual antigamente, o celular não dá para fazer isso. Você liga para o celular do cara e ele manda dizer no celular dele, eu não estou. Não dá, né? Mas telefone fixo, telefone tocava, fala que eu não estou. Aí os menininhos espertos, a mamãe falou para dizer que ela não estava. O menino já está aprendendo a mentir. Desde cedo, e depois a mãe fala, mas eu não sei aonde esse menino aprendeu a mentir. Mas, pastor, mas a mentira é tão pequena, mentira social. Mas quem é o pai da mentira? O diabo. Gente, adolescentes, menores de 18 anos, quando você vai fazer uma página no Facebook, o que eles perguntam lá sobre a idade? Hein? É maior de 18? Aí coloca lá, né? Sim. Até inventa uma data lá, né? O menino tem 12 anos de idade, mas se passa por 18. Isso é o quê? Hein? É brecha. É brecha. Então o que o demônio diz? Voltarei. Ele tem vontade. Pensa, deve ter um cérebro, e ele diz, eu vou voltar para minha casa. Ele acredita, ele tem fé, ele crê que você é a casa dele. Não, eu vou fazer ele usar droga como ele usava antes, eu vou fazer ele se prostituir como ele prostituía antes, eu vou fazer ele mentir como ele mentia antes, eu vou fazer ele beber como ele bebia antes. Eu vou fazer acontecer na vida dele. E ele pensa o seguinte, eu vou fazer 7 vezes mais. Não vou fazer pouco não, agora eu vou fazer uma farra na vida dele. Aí, ele vê que a casa está livre. Ou seja, frequentemente, interessante que o diabo ele tem memória, ele sempre lembra o seu passado. Não, esse aqui, o problema dele era prostituição. Vou jogar uma página aqui no Facebook, aqui, uma página na internet de prostituição. Não, o problema desse aqui é dinheiro. Eu vou dar um jeito de dinheiro lá diante dele. Ele tem memória, ele sabe aonde atinge os seus olhos, aonde atinge você. Então, meus queridos, e a Bíblia diz que eles trabalham juntos, eles trabalham organizados. Esse dia eu estava vendo no Discovery sobre as hienas. As hienas são os cachorrinhos pequenininhos, como vira-lata, só que eles conseguem derrubar animais grandes. Sabe por quê? Eles trabalham organizados. Eles conseguem expulsar até leão. Eles trabalham organizados. Os demônios são assim, a pessoa pensa, pastor, o diabo não tem esse negócio comigo não, mas os demônios eles trabalham organizados, eles planejam um ataque, levam os piores do que eles, trabalham juntos, existem níveis de força e perversidade, eles são atraídos por cheiros, sons, vista. Eu não acredito que quem está ouvindo um funk, Deus está ali nesse negócio, né? Tem uns funk que são assim, cachorro, não é assim? Tem uns negócios doidos aí que eu fico assim falando, meu Deus, Jesus passa longe disso. E os demônios estão ali, ó. Cachorro. Eles vão atrair todos os sons. Aonde tem esse som, pode ter certeza que tem um monte de diabo do lado. Só caçando, opa, tá bom aqui o negócio. Pelo cheiro, pela vista, o que você está vendo no DVD, na internet, no livro, no filme. Já falei aqui várias vezes, gente. Acã, em Josué capítulo 7, você vai encontrar sobre o pecado de Acã. Quando o povo de Israel toma Jericó, a ordem era, não pega nada. Não pega nada dessa cidade. O que Acã fez? Viu alguns círculos de prata,
uma capa, pensou, ninguém está vendo, Josué não está vendo, ninguém está vendo, pegou tudo e fez o quê? Levou para dentro de casa e colocou debaixo da tenda, ninguém estava vendo. O que aconteceu com Israel? O povo todo pagou. Próxima cidade a atacar, Ai, uma cidade pequenininha, inimigo pequeno, mas havia pecado, havia brecha, havia legalidade. E meus queridos, às vezes nós derrotamos gigantes, nós derrubamos Jericó, e quando chegamos diante de coisas pequenas, nós caímos, porque nós temos legalidade na nossa casa, nós temos pecado. Pastor, que legalidade eu tenho na minha casa? Eu não sei, não. Mas eu te digo o seguinte: quem compra CD pirata, DVD pirata, já é legalidade. Começa por aí. É tênis Puma, né, com 2N. É bolsa da Tommy, lá da China, lá aqueles Tommy, não sei o quê. Às vezes a pessoa vai até na boa fé, meu irmão, é legalidade. Nós temos que fechar as portas para as legalidades. Nós não podemos dar legalidade. Às vezes a gente vê, não, pastor, uma coisa tão pequena, algo tão simples, mas o diabo trabalha nessas coisas muito simples. E se você ler a Bíblia depois, você vai ver em Deuteronômio 13, versículo 12, 18, versículo 10, você vai ver Deus falando para não dar lugar ao diabo. E às vezes nós vemos pessoas que são usadas por Deus no momento, igual Pedro, Jesus, ele pergunta, né, lá em Mateus capítulo 16, versículo 13, Jesus pergunta, quem dizem os homens que sou eu? E o que vocês acham? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus falou, foi o Espírito que te usou para falar isso. Aí passa mais alguns segundos, o que Pedro faz? Jesus repreende, demônio, sai daqui. Você vê a mesma boca, deu brecha para o diabo agir na vida dele. Então, meus queridos, o diabo, ele pode conseguir em lugar em nossas vidas, se nós dermos espaço, se nós permitirmos a influência dele. Efésios 4:26 diz assim, irai-vos e não o quê? Hein, gente? Irai-vos e não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então, muitas das vezes nós fazemos o quê? Nós iramos e nós pecamos. Algo que eu falei no livro aqui na igreja, sobre perdão. Tem crente que não perdoa. Tem crente que convive com o outro na mesma igreja, até na mesma família, e não perdoa. Gente, isso é inconcebível na vida da igreja. Aí tem gente que fala, mas pastor, você é muito cara de pau, você perdoa todo mundo. Mas gente, é o que a Bíblia fala. Fazer o quê? Você tem que perdoar mesmo. E perdoar não é você ficar se lembrando do que os outros fez, não. Perdoar é esquecer. Porque a Bíblia é muito clara em Colossenses 3,13 diz que nós temos que esquecer. Pastor, isso é impossível. Nós só fazemos isso pelo Espírito Santo de Deus, não tem outra forma de você fazer. Entendeu? Paulo nos mostra que através da ira nós damos lugar ao diabo. Quando a ira vem e passa, dizemos que é humano, mas se ela durar mais de um dia, é sinal de que o diabo entrou em cena. Se você fica irado por causa de uma fechada de trânsito, isso é normal. Agora o pior é quando isso fica remoendo no seu corpo o dia inteiro. Aí chega no outro dia, você ainda não conseguiu dormir por causa disso. Você está xingando, brigando. Além da ira, existem outros exemplos de opressão, né? Como a sensualidade. A sensualidade é um desejo natural criado por Deus, porém quando você permite que esse desejo o domine e deixa de ser natural, aí é o demônio agindo na sua vida. Eu só quero fechar aqui essa mensagem com alguns sinais da influência maligna. Primeiro, inveja. A inveja é algo que você vê na vida de Saul. Saul foi dominado pelo demônio por causa da inveja. Ele sentiu inveja de Davi. Quando as pessoas começaram a cantar, Saul matou tanto e Davi matou outro tanto, o que ele fez?
ele sentiu inveja, e essa inveja começou a remoer o coração dele. E gente, tem muitas pessoas que não conseguem viver porque vivem com inveja. A história de Saul poderia ter sido diferente, porque na vida, como termina é que conta. Saul poderia ter ficado feliz, poxa, Davi, meu genro, maravilha, meu reino agora está estabelecido, Davi está sendo elogiado, eu sou o rei, ele é meu servo. Mas a inveja criou ressentimento na vida dele, um ressentimento sem causa, e criou nele desejo incontrolável de matar a vida de Davi. E eu queria fechar essa mensagem dizendo o seguinte, fechando com os últimos versículos de Mateus capítulo 21. Depois que Jesus limpou o templo, lá no versículo 14, você vê que ele curou cegos e coxos. O Senhor curou apenas cegos e coxos para nos deixar uma lição. Significa que a prioridade de Deus é curar a nossa percepção espiritual e nosso caminhar diante dele. Meus queridos, depois que Jesus limpou a casa, ele fez milagres e o nome de Deus foi glorificado. A sua vida só será canal de bênção e milagre quando ela estiver limpa. Enquanto houver brecha na sua vida, enquanto houver legalidade na sua vida, você não vai conseguir curar ninguém, você não vai conseguir expulsar demônio. A sua vida vai ser uma vida como as outras vidas dos outros. Nada vai acontecer. Seu marido não vai se converter, a sua esposa não vai se converter, o milagre de Deus não vai chegar na sua casa, porque Jesus disse que nós faríamos as obras que ele fez e faríamos obras ainda o quê? Hein, gente? Maiores. E quais foram as obras de Jesus? Curou, ressuscitou, deu vista aos cegos, expulsou demônios, empregou e ensinou o caminho da salvação. E ele disse que nós faríamos as mesmas coisas, e nós faríamos ainda coisas maiores. Nós faríamos. E eu sonho com uma igreja que faça prodígios, uma igreja que milagres sejam rotina na vida da igreja, onde expulsar demônios seja coisa rotineira, onde ver cegos recebendo visão seja coisa corriqueira, algo natural na vida da igreja. Eu sonho com uma igreja onde ela esteja restaurada o templo, onde as pessoas tenham uma vida santa, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade nós não teremos o melhor de Deus nessa terra. Sem santidade a nossa vida será uma vida mesquinha, não produziremos nada. Você quer ver o melhor de Deus na sua casa, na sua família? Você quer ver o sobrenatural de Deus? Abaixa a sua cabeça agora. Pergunta ao Espírito Santo de Deus. Pergunta a ele, Espírito Santo de Deus, o que precisa ser mudado na minha vida? O que precisa ser transformado na minha vida para que eu veja o sobrenatural de Deus acontecendo? O que precisa mudar na minha vida para que o meu marido seja tocado pelo Espírito Santo de Deus? O que precisa ser mudado na minha vida para que minha esposa seja tocada pelo Espírito Santo de Deus? O que precisa ser mudado na minha vida para que os meus pais sejam tocados? O que precisa mudar na minha vida para que esse bairro se converta? Para que as pessoas que estão usando drogas larguem as drogas? O que precisa ser mudado na minha vida para viver o sobrenatural de Deus? Deus não separou você para viver um cristianismo mesquinho. Jesus morreu por você para que você vivesse a plenitude dele nessa terra. Ele morreu por você naquela cruz para que você desfrutasse todo o poder que ele conquistou na cruz. Ele morreu naquela cruz para que você desfrutasse todo o poder que o sangue dele pode dar, para que você pudesse desfrutar todo o poder que existe no nome dele. Ele morreu naquela cruz e conquistou autoridade, para que você pudesse autoridade sobre todos os demônios, sobre todas as enfermidades. Ele morreu naquela cruz para que você pudesse ser testemunha dele, para que você tivesse uma vida santa, ser uma casa agradável para Deus. Deus não aceita nada menos do que a santidade. Ele não aceita nada menos
de santidade na nossa vida. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos fazer essa oração agora. Pai, nós temos semeado a Tua palavra, Senhor. Que nada possa roubar dos Teus filhos essa semente plantada. Senhor, que ninguém viva debaixo de opressão satânica. Que ninguém viva, Senhor, debaixo de servidão. Senhor, que ninguém venha ser sugado por demônios, mas que Teus filhos possam viver debaixo da unção do Senhor, cumprindo a Sua vontade, o Teu querer. Que nenhum dos Teus filhos seja alimento para demônios, que nenhum possa abrir brecha, Senhor, que nenhum deles venha se transformar em pessoas que dão lugar ao diabo, mas ao contrário, que cada um possa se ver como o templo do Senhor, morada do Deus Altíssimo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você é a casa de Deus, irmão. Glória a Deus. Vamos cantar aquele cântico, eu não mereço? Vamos lá, John. Senão eu começo. Por favor, João, aleluia, Por João. favor, John, vem logo. João, Que é isso, gente? Quando eu canto, vocês choram. É muita emoção às vezes na é igreja. verdade, a gente chora, né? Eu e você não merecemos, meu irmão, o que foi feito na cruz do Calvário. Nós não merecemos o que aconteceu há mais de 2 mil anos atrás. Tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, eu sempre o adorarei. Filho do homem, libertou verdadeiramente. Posso erguer
ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos sarados. Vai recebendo o toque de Deus nessa noite. Feche seus olhos e vai recebendo o Espírito Santo de Deus para tocar a sua vida. Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer restaurar. Vai pedindo por mais dele na sua vida, mais dele na sua vida. Yeah.